e já está em vigor, falar em pessoas com deficiência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que traz regras e orientações para a promoção dos direitos das pessoas com deficiência. Bem, eu vou conversar hoje sobre esse tema, né, sobre o tema da inclusão social e cidadania, com o Luiz Villani. Luiz Villani é da Secretaria que trata de pessoas com deficiência, na realidade é a coordenadoria, não é isso? Você é gerente, Luiz? Isso, é a Secretaria Municipal Adjunta de Direitos e Cidadania, né? E dentro dessa secretaria a gente tem a coordenadoria dos direitos das pessoas com deficiência. E você é o gerente da coordenadoria? Eu sou gerente de atendimento. Sim. Agora, muitas pessoas podem pensar o seguinte: precisa de ter uma coordenadoria dentro da prefeitura para tratar de pessoas com deficiência? É necessário isso? A gente acredita num grande sonho, né? Quando a gente tiver a plena inclusão social, a gente trabalha para acabar com a necessidade de um órgão desse. Mas acaba que a coordenadoria ela exerce, para além de garantir os direitos, para ela assegurar também o alinhamento de todas as políticas. Por isso ela coordena junto com todos os órgãos o atendimento para a gente trabalhar numa consonância mesmo de ações e principalmente da concepção em relação à pessoa com deficiência. Então, por exemplo, vamos pensar, tem Secretaria de Educação, né? Tem Secretaria de Transportes, tem os diversos órgãos da Prefeitura. A coordenadoria ela faz esse link entre essas secretarias para que os direitos das pessoas com deficiência sejam preservados, sejam lembrados, é mais ou menos por aí. Exatamente. E trabalhando também com uma articulação intersetorial. O que cada área pode contribuir com a outra área também. Entendo. Ontem até foi um acaso, né? Mas um acaso, Deus que permitiu que eu visse isso. Fiquei muito impactado porque eu fui a BH Trans, que é ligada à prefeitura, não é isso? É uma empresa da prefeitura. É uma empresa da prefeitura. Para pegar aquela autorização para idoso. Meu pai já é uma pessoa com mais de 60 anos e ele ficou assim, mas ele foi estacionar na vaga para idoso e não tinha o crachá. Aí o guarda, né, acho que foi um policial militar, falou, você tem que ter o crachá. Ele ficou um pouco indignado, mas pediu, Cássio, então consegue o crachá. Fui super bem atendido, parabéns aos atendentes da BH Trans, foram muito gentis. Eu consegui lá. E quando eu estava conseguindo o negócio de idoso que eu vou entregar hoje para meu pai, inclusive, pai, pode esperar que eu estou levando aí o negocinho, eu vi que lá também tem o crachá para pessoas com deficiência, não é? A pessoa com deficiência, ela tem que ter esse crachá, então, e vocês que fazem esse trabalho junto à BH Trans, por exemplo, para preservar os direitos das pessoas com deficiência no trânsito, por exemplo. Sim, a gente faz essa articulação com a BH Trans, já é uma lei, a BH Trans já oferece mais de 800 vagas rotativas para a pessoa com deficiência e a pessoa tem que fazer o cadastro dela para ela receber. Mas assim, se ele for um cadeirante e quiser parar na vaga com deficiência sem o negócio, como é que chama? Aquele crachá, aquele selo. É a credencial. A credencial. O certo é que ela consiga, né? Mesmo que ela seja visivelmente cadeirante. Sim, a ideia da credencial é você assegurar, até facilitar a própria fiscalização. Porque às vezes uma pessoa não para ali, a gente não tem certeza se é uma pessoa com deficiência ou não, né? Então é uma forma de você padronizar o atendimento e aí você facilita o acesso de todos e da própria sociedade de identificar que aquela vaga ali é para pessoa com deficiência e que ela é utilizada, né? Porque quando a gente não tem um cumprimento desse respeito à vaga, muitas vezes as pessoas nem percebem que aquela vaga é para pessoa com deficiência. Às vezes com a placa na frente ela não percebe isso. Entendo. Eu até estive no supermercado sexta-feira, eu vi que no chão, comentei com a minha esposa, que no chão a pintura estava muito já corroída. Não estava muito visível que a vaga era para idoso e depois a vaga para deficiente. Tem que haver esse zelo, né, Luiz? Porque é um direito mesmo da pessoa. Tem. Essa manutenção ela é fundamental. Porque diferente do que a sociedade de uma forma geral, ainda tem pessoas que acham que é um privilégio, né? E na realidade aquela vaga, ela geralmente é a melhor vaga, é a vaga mais próxima, que é justamente para ela segurar, facilitar o acesso dela. Então se você para longe, né, você vai ter uma dificuldade maior de locomoção, você já tem essa dificuldade maior de locomoção, então a lei estabelece que sejam as vagas mais próximas à entrada, né? Então as pessoas muitas vezes querem parar próximo e essa vaga está reservada, né? Então
é uma questão de sensibilização da sociedade. Então, distinguindo, né, porque realmente muitas pessoas pensam assim, isso é um privilégio para a pessoa com deficiência. Não é uma questão de privilégio, é uma questão de promover a igualdade, mais ou menos por aí. Promoção da igualdade. A própria lei brasileira da inclusão, ela estabelece justamente isso. Quando eles trabalharam com o Estatuto, né, que foi designado Lei Brasileira da Inclusão, ela foi destinada a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência. Então, a palavra-chave é em condições de igualdade. Na realidade, você está fazendo uma adequação da sociedade, né, em termos de acessibilidade, em termos de comunicação, quando é o caso, para que todas as pessoas tenham acesso aos mesmos direitos. Agora, quando a gente fala do Estatuto, que foi o que gerou nossa entrevista aqui, Luiz, o Estatuto ele é nacional, é isso? É para a federação inteira? É uma lei federal. Uhum. E, obviamente, a prefeitura se enquadra no que é maior. A gente pode classificar o Brasil como nação diante dos direitos das pessoas com deficiência. Em que lugar aí no ranking mundial? Óbvio que você não tem um lugar, mas está bem, está mal, está mais ou menos? Como é que você sente isso? O Brasil, em termos de legislação, desde a Constituição, né, de 88, avançou sensivelmente, de forma diferenciada que os demais países, em relação aos direitos da pessoa com deficiência. Então, a nossa legislação ela é reconhecida internacionalmente. Inclusive, a Lei Brasileira de Inclusão, ela tramitou durante 15 anos no Congresso. Isso é uma coisa assim, parece até absurdo a gente falar que uma lei tramita tanto tempo. Mas nesse processo houve uma questão muito interessante que foi a Convenção da ONU sobre os direitos da pessoa com deficiência. Entre 2002 e 2006, enquanto tramitava o Estatuto, a ONU começou a discutir com a sociedade civil e com os países, representantes governamentais, sobre os direitos comuns, como tratar o cidadão com deficiência com a devida dignidade, com os princípios, inclusive, da Declaração dos Direitos Universais, né? Então, como aprimorar isso no mundo inteiro? E o Brasil foi signatário em 2007 dessa convenção, assinou o decreto e o protocolo que era facultativo de cumprir com todas as ações propostas nessa convenção em 2008 e em 2009 ratificou como emenda constitucional. Então, os demais países, eles reconhecem o Brasil como um dos países extremamente avançados em termos de legislação. Agora, nós pecamos no cumprimento dessa legislação. É um defeito do Brasil. A gente tem leis ótimas, mas não cumpre. Exatamente. Essa é uma das questões que eu falo que é sempre importante esses espaços, né, na mídia e tudo, para a gente trabalhar com isso, é que a sociedade reconheça. O grande diferencial que eu vejo, por exemplo, dos Estados Unidos em relação ao Brasil, nossa lei, eu acho que é até mais avançada que a legislação americana. Mas o cidadão norte-americano, ele reconhece a lei. Eu fiz uma visita no intercâmbio internacional e eu pude constatar isso assim, em locais que eu atendia, como a gente estava focado em acessibilidade, nós perguntávamos para as pessoas comuns, um atendente, o porquê que tinha aquele espaço, o porquê que aquela porta era daquela forma. Ele falava assim, não, a ADA, que é a Lei de Acessibilidade Americana, a ADA exige, e a gente tem uma multa X, né? Então, estacionamento, vagas de estacionamento, eles sabem, a multa é pesada, e a Lei Brasileira de Inclusão ela vem adequar isso também, né? Ela vem trazer algumas penalidades que não existiam antes e reconhecer alguns outros direitos que já deveriam estar assegurados, mas que de alguma forma a sociedade ainda não conseguia entender isso na legislação que estava pulverizada, né? Em são vários marcos regulatórios, várias legislações, decretos e tudo. Então muitas vezes a pessoa se perde, não sabe que existem tantos direitos nesse sentido. E o Estatuto, né, essa Lei Brasileira de Inclusão, ela estabelece então um documento onde aponta todos os direitos. Então, em termos legais, a gente está bem avançado, o Estatuto então sintetiza isso. Sintetiza isso.
Agora, em termos de prática, o que precisa? Vamos pensar, 2016 aí, o que você vislumbra como, né, gerente dessa coordenadoria da Prefeitura, em termos de mudança de comportamento de nós belo-horizontinos, dos brasileiros em relação às pessoas com deficiência? A sensibilização sobre os direitos da pessoa com deficiência, entender o que não é privilégio, que alguns ainda pensam, né? Isso é fundamental. E a gente está num ano até estratégico, que a gente vai sediar os Jogos Paralímpicos, né, no Rio de 2016. Isso em termos de mídia, de mostrar o que a gente quer de fato mostrar. Talvez o grande avanço na Lei Brasileira de Inclusão é a própria definição da pessoa com deficiência. Sim. Porque ela deixa de ser uma definição que era antes exclusivamente médica e passa a ser biopsicossocial. A gente passa a não compreender a deficiência como uma condição da pessoa, mas como uma condição da sociedade. Interessante. Né? Eu não ter uma rampa de acesso em um local onde tem um degrau, eu não estou dando a mesma condição. Então, sim, a deficiência está na sociedade, ela está no próprio espaço. Perfeito, né? Perfeito. Então, a gente precisa desse espaço. E os Jogos vai mostrar, então, exatamente isso que é o que a gente aponta. A gente trabalha com potencialidade, né? A gente não enxerga a limitação. A limitação é uma questão médica, ela existe, é um fato. Mas a partir daí, qual o potencial dessa pessoa? Às vezes a gente vê uma pessoa tetraplégica, né? Que ela não tem o movimento, às vezes, nem da fala, ela tem dificuldade na dicção, mas o cognitivo dela está preservado. Né? Então, as políticas de educação têm que estimulá-la. Né? A gente já tem exemplos de pessoas que estão na faculdade, já pessoas formadas, pessoas no mercado de trabalho. E é essa mudança que ela vai surgir a partir do momento que nós identificarmos potencialidade. Perfeito. Eu queria só, antes de terminar a entrevista, porque é muito interessante, estava conversando com o Luiz. Luiz, como é que você começou a trabalhar com pessoa com deficiência? Rapidamente me sintetiza, porque acho que o nosso telespectador tem que saber disso. Como é que foi o seu começo? Eu comecei justamente no esporte. Né? Eu trabalhava com um atleta que era uma pessoa com deficiência e ele foi meu adversário. Eu também fui atleta de tênis de mesa contra ele. Né? A gente é da mesma época, da mesma modalidade que é o tênis de mesa. E eu sempre tive dificuldade para ganhar dele, porque ele joga muito próximo da mesa e tem um padrão técnico totalmente diferente. A bola dele volta mais rápido, porque ele se adequou a jogar muito próximo. E a gente geralmente afasta um pouco e tudo. Então eu fui admirando muito ele. Quando eu formei em Educação Física, eu passei a trabalhar com ele também. E a partir daí nós começamos a participar do circuito nacional, circuito internacional. E eu fui descobrindo as diferenças que existiam em termos de legislação, de potencial e tudo, vendo dificuldades que ele enfrentava no dia a dia. A dele é motora, ele não tem articulação nos joelhos, né? E também tem um comprometimento em um dos braços. Então, assim, ele não consegue subir degrau. Se o degrau for estreito, se for maior, ele estica a perna e vai. Mas, por exemplo, no avião, aquela escadinha de avião, ele não sobe. E eu tive que carregá-lo em diversas oportunidades, inclusive no exterior. Na Alemanha, por exemplo, tinha elevador, que levava ele até o avião. Mas em alguns outros locais, na própria Polônia, eu tive que carregá-lo. E é interessante que o procedimento do aeroporto não permite, mas eles tentavam carregar ele de tudo quanto é jeito e não conseguia. De repente, eu falava assim, eu posso ajudar? E já atrasando o voo, eles deixavam. Né? Então, a questão do acesso é um problema universal. Né? A gente precisa trabalhar isso. Você vivenciou isso? E aí você passa, vivenciando isso, você passa também a lutar por esses direitos. E só para resumir, acho que o diretor me bata aqui. O Luiz foi técnico da seleção brasileira de tênis de mesa na Paralimpíada de Pequim, não é isso? Isso. É uma experiência única. E conta pra gente aqui de quem vocês ganharam na semifinal em Pequim. Nós ganhamos da China com um ginásio lotado, eu até me arrepio toda vez que eu falo sobre isso, né? Me emociono porque nós calamos um ginásio, na modalidade que é a maior tradição deles, né? O presidente da confederação
a partir daquele momento, falou que a gente ia ser o maior país do mundo do tênis de mesa. A gente tinha ganhado da China, né, também emocionado, né? E realmente aproximamos muito. Isso fez não só o esporte paralímpico, que foi a primeira medalha entre olímpica e paralímpica do Brasil. Né? Não só o esporte paralímpico, mas o olímpico também cresceu e a gente está aproximando cada vez mais o sonho da medalha olímpica também. Ô Luiz, olha, eu quero agradecer demais, meu querido. Eu que agradeço. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.